vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, o profeta vai explicar para nós aqui. Eu pedi até ao irmão Fábio deixar o telefone dele aqui para gravar aqui para nós, que eu vou usar esse aqui. Está na mensagem Perguntas e Respostas. Ela foi pregada 28 de julho de 1959. Então é a pergunta número 5, né? Nessa mensagem. E nós vamos ver aonde Satanás se encontra, porque nós sabemos que Deus é espírito. E Satanás também é espírito, mas em 2 Tessalonicenses 2, ali verso 3, os irmãos podem achando na Bíblia, que nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, porque nós podemos ver, né? 2 Tessalonicenses 2, verso 3, diz que Satanás ele vai se encarnar, né? No homem do pecado. Ele hoje, ele é espírito, mas ele se encarnará. Ele estará aqui em carne. Então, nós vamos ver isso aí. Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses, né? Graças a Deus. Vou achar aqui, eu cliquei 2. E ele se manifestará aqui. 2, verso 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O profeta, em algumas mensagens, ele diz que esse é o super-homem de Satanás, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, Satanás ele vai se encarnar. Se ele vai se encarnar, então hoje ele é espírito. E o profeta então vai ensinar para nós, né, pela Escritura, como realmente ele foi derrubado da terra. Ele está em espírito, mas ele descerá em carne humana. Por isso que quando João viu essa visão, ele disse: ai dos que habitam na terra naquele tempo, porque Satanás desceu até vós. Ele se encarnou. Então, é um tempo terrível. Nós vamos ver aqui, então a pergunta é: agora, irmão Brana, é verdade que Satanás uma vez esteve no céu e que foi lançado dali, e os seus anjos desceram para a terra? Ou isso é uma visão como que João viu na ilha de Patmos? A razão pela qual eu pergunto isso é porque me foi dito que era uma visão. Então, no parágrafo 66, o profeta segue aqui. João viu isso como uma visão, mas isso foi um acontecimento literal. Se você voltar a Isaías, capítulo 14, verso 12, nós vamos procurando. Isaías 14, verso 12. Agora, isso vai demorar, mas para mim, elas são lições. E é algo que talvez você pense bem, eu não tenho necessidade disso agora. Você simplesmente não sabe como o Espírito Santo alimenta sobre a palavra de Deus. Se necessita da palavra para alimentar, porque o Espírito Santo alimenta unicamente, exclusivamente sobre a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. A Bíblia assim diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Correto? O capítulo 14 de Isaías, e eu creio que agora vamos começar com o verso 12. Vamos ter agora sobre Lúcifer. Diz assim, algumas
versão da Bíblia diz anjo de luz, né? Mas aqui, na minha, ela diz Lúcifer, né? Deixa eu mostrar aqui. Isaías 14, né? Louvado seja Deus. Irmãos, se nós não terminar nessa escola, nós terminamos na próxima, falando sobre esse assunto. Diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer? Aqui diz, filha d'alva, um ser angelical do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva? Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o profeta segue. Então você vê isto, não foi uma visão absolutamente. Lúcifer foi expulso do céu. Agora vamos voltar ao Novo Testamento, em Lucas 10, verso 18. Simplesmente por um minuto. Então, Lucas 10, 18. E vejamos o que Jesus disse no livro de Lucas. Vocês que trazem suas Bíblias, estamos tratando de responder essas perguntas. Lucas 10, 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Amém? Então, Lucas 10, 18. Jesus ali vendo, né? Eu via Satanás cair como um raio do céu. Satanás originalmente foi um arcanjo de Deus. Ele uma vez foi a maior pessoa nos céus depois de Deus. Ele era a mão direita de Deus para companheirismo. Ele se jactanciou em seu coração. E esta não é uma condição em que as pessoas estão hoje em dia. Desde que Deus abençoe um homem e coloque um pouquinho de confiança nele, e ele se tornará o sabe-tudo. Ele começará uma organização, ou ele fará alguma coisa que seja diferente, como caíste do céu, ó Lúcifer. Amém? Então veja que Deus abençoa um homem. É difícil, o profeta diz, Deus abençoar um homem e ele ainda permanecer homem. Ele quer ser um Deus já, né? E Deus ajude nós sempre a ser humildes, né? Porque quanto mais Deus abençoa nossas vidas, quanto mais Ele dá, né, das bênçãos e derrama das bênçãos dele sobre nós devemos ser mais humildes, permanecer mais quebrantados diante de Deus, né? E Ele pode nos usar. Agora, se nós quisermos se tornar, né, uma grande pessoa, é onde Deus tira a mão de nós, né? Isso é, Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem Ele possa tratar, e que se mantenha humilde, manso, e que permaneça em seu lugar até que Deus o chame para fazer alguma coisa. Crê você isso, né? Amém. Um homem que Deus possa abençoar, que ainda assim ele possa permanecer um homem, não ser um anjo ou um Deus. Tão logo que um homem consegue ser abençoado e tem uma coisinha que lhe é dada, ele deseja se tornar um Deus. Ele deseja se tornar um anjo. Ele deseja se tornar uma grande pessoa. O que eu faço, o meu, é o eu, todas essas coisas, essa é uma atitude errada. Deus está buscando alguém quem Ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos
e que quanto mais ele o abençoe, menor o homem se torna. Amém? Amém. Deus nos ajude, né? Se Glória a às Deus. vezes você pode ver, né? Por isso que nós, às vezes, cuidamos da vida dos outros e esquecemos da nossa. E isso é muito importante, né? Quando você mesmo se patrulhar, né? Porque o diabo, ele trabalha aqui, ele foi lançado na terra e ninguém, não dá para dizer, eu estou livre de Satanás. Não está. Ninguém está. Nós estamos debaixo do sangue. Então, todos nós temos que ter um cuidado sobre isso, né? Então, veja as próprias atitudes que a gente tem às vezes, né? Se a gente, Deus abençoa um pouquinho a gente e dá alguma coisa a gente, a gente começa a se tornar um pouquinho elevado, né? Um pouco querendo ser um pouquinho mais aquilo, você mesmo pode se corrigir. Isso não é Deus, isso é Satanás que está fazendo, né? E você mesmo se inventaria ali e vê, né, que aquilo não provém de Deus. E você se humilha e Deus vai te abençoar mais. E mais, cada vez mais, né? Amém. E você nunca obterá mais de Deus até que você se torne nada. Você tem que diminuir a si mesmo. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abaterá. Aquele que a si mesmo humilha, Deus o exaltará. Você tem que se tornar pequeno antes que possa ser grande. E você nunca será grande por si mesmo. Você será grande tanto quanto Deus o for em você, né? Então, Lúcifer está sobre a terra hoje, tratando de operar na igreja para cumprir o mesmo propósito que ele começou antes da fundação do mundo. Lúcifer foi lançado do céu. Muito bem. Eu creio que a outra coisa aqui, Ezequiel capítulo 28, verso 12, deixe-me ver o que diz. Ezequiel 28, 12. Os irmãos vão procurando aí, né? No livro de Ezequiel, os profetas, 28, 12. Graças a Deus. Isso é bom, né? A gente vai lendo a Bíblia e vai nos ajudando, né? Também. 28, 12. Louvado seja Deus. Diz assim: e eu estou certo que, estudando isso e olhando, vendo que é assim diz o Senhor, saberemos se ele realmente foi expulso do céu ou se foi unicamente uma visão. Ezequiel 28, 12, correto. Eu creio que isto é o que eu tenho anotado aqui. 28, 12, correto. Vamos ler isso. Agora, esta é uma grande coisa. E eu desejaria que tivéssemos tempo para pregar sobre isso, simplesmente um pouquinho, né? Pois isso realmente é uma coisa boa. Agora, enquanto eu obtenho a base para isso, que Lúcifer no céu tratou de exaltar a si mesmo e chegar mesmo a estar mais alto do que seu chefe, e ele traiu Miguel, e ele fez a si mesmo um grande reino no norte, e logo foi expulso para baixo. Ele e seus anjos foram lançados fora. A pessoa perguntou de Apocalipse, isso é sobre Apocalipse 12, sobre a ilha de Pátmos. Mas agora, veja bem, aqui no verso 12, desculpe, irmãos, no verso 12, a elite veio atacar, mas nós vamos dar conta. Quantos aqui entendem que o diabo controla toda a nação sobre os céus? O diabo controla os Estados Unidos. O diabo é o governador dos Estados Unidos. O diabo é o governador da Alemanha. Ele é o governador de cada nação debaixo do céu. O diabo controla cada nação. A Bíblia diz que ele o faz. Leia Mateus 4, quando Satanás levou Jesus para
para o topo da montanha e mostrou o reino do mundo, e os reclamou como seus. Ele disse: os darei a ti se me adorares. Jesus nunca disse: tu mentes, Satanás. Ele sabia que eles pertenciam a ele. Mas no livro de Apocalipse diz: regozijai-vos, céus e terra, porque os reinos desse mundo têm vindo a ser os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará na terra. Jesus sabia que no milênio todos os governos e reinos seriam destruídos, e que ele seria Deus e governador de todos eles. E ele sabia que seria herdeiro de todos eles. Assim sendo, ele disse a Satanás: aparta-te de mim, Satanás, porque ele sabia o que tinha de fazer. Bem, ponha atenção a isso. O Espírito do Senhor, no profeta Ezequiel falando, não está falando a este rei, mas para o Espírito no rei. Observe isso. Vocês recordam esta manhã, quando eu mostrei pelas Escrituras, que a igreja tomou o curso errado por tomar as organizações humanas? A mesma coisa Israel tomou o mesmo curso quando rejeitou a Deus como seu rei e desejou Saul como rei. E quando o seu real rei veio, Jesus, não o reconheceram, porque suas pregações e seus ensinamentos eram tão diferentes destes reis terrenos, que quando ele veio, não o conheceram. E hoje em dia, quando o rei da igreja, o Espírito Santo, que está aqui, vem à igreja para que as pessoas sejam regeneradas e para dar-lhe um novo ensinamento, é tão diferente dessas organizações e denominações que chegam a dizer: não, isto para mim parece como santos roladores, né? Não é o que parece a você, é o que a palavra de Deus diz sobre isso. Amém. No dia de Pentecostes, Aleluia. como se parecia. Olha como em outras vezes eles receberam o Espírito Santo como parecia. Mulheres e homens, a Virgem Maria, e todos eles cambalearam como bêbados, simplesmente vacilando, gritando como lábios trêmulos e outras línguas, com comportamento duvidoso, como um grupo de idiotas. Mas eles estavam morrendo para si mesmos, e o Espírito Santo estava entrando neles, e puseram o mundo então em fogo. O que precisamos hoje em dia é de homens que falam, que morram para si mesmos e apodreçam e queimem toda a ponte atrás de si e se rendam às coisas, e rendam todas as coisas a Cristo. Hein? O Espírito Santo falando agora ao diabo nesse rei. Veja quem era este fulano que estava governando este rei. Vocês se recordam que eu disse esta manhã de minha esposa a respeito de que havia dito naquele monte de mulheres vestidas como roupas locais? Ela disse: elas não devem estar em suas mentes corretas. Uma mulher que tem sua mente correta não se expõe a si mesma dessa maneira. E eu disse: querida, ela é simplesmente uma americana. Isso é tudo. Isso é o que usam aqui. Elas farão isso porque isso é um costume, né? Elas seguiam pela sua intelectualidade, mas seu intelecto, se você vai por sua cabeça, você é controlado pelo diabo. Amém? Isso é um perigo, né? Por isso que nós devemos se guiar pela palavra de Deus. Amém. Porque muitas vezes a razão nos leva, né? E quando você vai pela razão, você vai ver que você está sendo controlado por outro espírito. Por isso devemos cuidar, né? A razão, ver se nossa razão, aquilo que nós estamos reclamando que é certo, está de acordo com a palavra.
Se não tiver de acordo com a palavra, nós deixamos fora, mesmo que nós tenhamos razão, né? Nós devemos tirar os nossos arrazoamentos, nosso intelecto e caminhar pela mente de Cristo. Amém? Amém. O diabo toma a cabeça do homem. Deus toma o coração do homem. O diabo faz você parecer algo que você pode ver. Você diz, bem, isso é certo. Isso é certo. Faz sentido, isso faz sentido. Mas a Bíblia desculpa, irmãos. Mas a Bíblia nos diz para lançarmos fora os arrazoamentos e pela fé crermos nessas coisas que não vemos. Isso é o que Deus faz quando Ele vem sobre o coração humano. Amém? Então veja, mesmo que às vezes nossa mente pensa que é certo, nós temos que conferir isso pela palavra de Deus, porque nós podemos ver como Davi, né? Você pode olhar um exemplo bem claro. Davi, ele era segundo o coração de Deus e ele estava fazendo algo, né? Uma visão que ele teve ali no coração dele, no pensamento dele, né? De que a palavra de Deus deveria voltar para Israel, né? E os filisteus estavam lá com uma arca, né? Então era natural que a palavra de Deus foi dada a Israel, era pela razão certíssima, né? A palavra de Deus tinha que voltar ali para Israel. E ele foi fazer um serviço, e ele consultou os capitães, ele consultou o povo, e todo mundo estava de acordo. Não, a palavra tem que voltar para nós, né? E ele foi lá e tomaram a arca e trouxeram, né? E quando trouxeram a arca, não consultaram a palavra de Deus, que era o profeta, né? E quando aconteceu isso, 2 homens ali morreram, né? Usaram, e mais um ali que morreu, e o profeta diz, ele estava fazendo serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, porque ele estava usando o intelecto, ele não estava no espírito correto, porque se ele consultasse a palavra, ele iria saber que tinha um profeta ali, ele deveria consultar o profeta. Por isso que muitas vezes, mesmo que a gente esteja às vezes certo, mesmo uma coisa que parece ser certo, nós devemos consultar ainda a palavra para ver se realmente aquilo se enquadra com o que Deus diz. Amém? No jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem, Deus tomou o seu coração. E esse é o trono de Deus, onde Deus habita. Amém. No coração humano. E agora, se isso é intelectualmente, por certo, então um homem ou uma mulher que são nascidos de Deus atuarão de acordo ao reino a que pertencem. Aleluia! Isso me faz gritar, porque quando você sabe que você tem passado da morte para a vida, olha, você odeia o pecado e você ama a Deus. Você se sustentará sem importar se morra ou não morra. Você se oporá ao errado e chamará o errado de errado e caminhará em retidão diante de Deus. Isso mostra que seu espírito, a vida que está em você, provém de outro lugar, onde você é santo e puro e virgem e sem mancha. E você diz, cura divina? Certamente meu espírito vem de um lugar onde o curador divino está. Nós somos da terra da cura divina. Amém. Amém. Dizem, você crê que Deus existe? Claro. Você é da terra de onde Deus é. E somos peregrinos e estrangeiros como Abraão e Isaac. Quando simplesmente os cobria a sombra do Espírito Santo, e assim eles percorriam a terra e confessaram que eram peregrinos e estrangeiros, eles estavam buscando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. E agora, quando temos a evidência disso vivendo em nós,
Quanto mais deveríamos ser peregrinos e estrangeiros, caminhando no mundo, virando nossas cabeças das coisas más, porque nós somos de outra nação, somos gente diferente, seguramente que sim, amém? Louvado seja Deus. Note como o mal controla este mundo atual, enquanto lemos Ezequiel 28:12. Louvado seja Deus. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, irmãos, porque essa mensagem, eu vou ler 28:12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profano do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim criador, o cobridor no meio das pedras afogueadas. Louvado seja Deus. Vamos seguir. Vê? Assim diz o Senhor Jeová: tu és um aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É Satanás. Recorda você como Satanás era o mais formoso de todos os arcanjos? Estava no Éden. Agora, você sabe que o rei de Tiro não poderia haver sido o que havia estado no Éden, porque aquilo havia sucedido há 4.000 anos antes disso, bem? Estava no Éden. A quem ele está falando? Ele está falando a Satanás no reino. Aleluia. Irmão, eu me sinto religioso. E então, o que vão fazer essas pessoas que blasfemam e criticam das pessoas que estão sob a demonstração do Espírito Santo? Quando riem dessas pessoas, elas estão blasfemando o Espírito Santo, o que é absolutamente imperdoável. Você não está falando deste homem, você está falando do Espírito que está dentro deste homem. Devemos honrar uns aos outros, amém, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, falar boas coisas uns dos outros. Oh, glória a Deus. Isso é o que devemos fazer. Amém. Agora, ouça corretamente. Amém? Então, veja se Satanás estava manifestado em um homem, né? Ele estava ungindo esse rei ali, e o profeta Ezequiel tomou a visão e viu onde Satanás estava dentro daquele homem. Então Deus também se manifesta dentro de homens, né? Então, muitas vezes nós vamos falar de um irmão, vamos falar para alguém, não se damos conta muitas vezes que Deus pode estar dentro daquela pessoa, né? E nós estamos falando mal dele. Que Deus nos ajude, né? Cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estava no Éden, no jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Aí está Lúcifer. Ele uma vez todo
no Éden. Agora vamos voltar à pergunta do minuto. Lúcifer no Éden. Porque temos uma pergunta a respeito da semente da serpente aqui em algum lugar. Isso é uma coisa muito delicada. Eu espero que seja útil. Amém. Eu vou parar aqui, irmãos. Depois nós vamos dar mais sequência, né? Mas nós vemos que estava no Éden. Ele era um querubim ungido, né? Um anjo de luz, mais perfeito ali, né? Mais formoso, e foi achado em iniquidade, e foi lançado, né? Como hoje está em espírito, ungindo, como ungiu o rei de Tiro, unge as pessoas, unge a cada um, né? Que se deixa ser ungido por ele. Por isso não andamos, né? Segundo a nossa mente e nossos arrazoamentos, nós devemos então ter a mente de Cristo. Amém. A mente Glória a de Deus. Cristo opera pelo coração. Aleluia. Deus habita no coração do homem, o diabo na mente. Então nós, para nos livrar desses pensamentos maus, nós temos que voltar à palavra de Deus. Por isso que é importante ler, orar. Por isso que é importante ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus para que todo arrazoamento vá embora. Às vezes, boas ideias que nós temos, né? Bons pensamentos, isso a Bíblia está recheada. Nós podemos também voltar, nós citamos Davi fazendo serviço para Deus, fora, sem ser a vontade de Deus, né? Nós podemos também voltar ali em Micaías, né? O profeta, quando Josafá e Acabe se reuniram, aquelas terras eram todas deles ali. Nós vamos lá, vamos expulsar os assírios, porque aquela terra é nossa, eles estão se alimentando ali da nossa terra, nós vamos fazer, né? E parecia tudo certo, que era deles mesmo, né? Deus deu para eles, parecia que estava tudo normal, mas esqueceram de consultar o profeta. É sempre a Bíblia, sempre está mostrando que nós devemos consultar o profeta. Amém. Por isso nós devemos ouvir o profeta, né? E se nós ouvirmos o profeta, nós nunca erramos, né? Porque o profeta tem a palavra definitiva de Deus. O amém de Deus vem através do profeta. E para nós é soberania. A palavra do profeta, então nós devemos ouvir. Amém? E sempre lembre, né? Não ande conforme os pensamentos teu, né? Ande conforme o que as Escrituras dizem. Amém. A palavra diz. Vamos nos pôr de pé, vamos Glória. agradecer essa porção. Eu creio que isso explica um pouquinho, né? O Satanás, ele está no terra, está em espírito, está operando, fazendo seu plano, tomou todas as nações, né, debaixo da terra. Por isso que não é bom também discutir política, né? Porque o governante é o diabo. Então, se você for ali A, B, C, não interessa. Quem governa é o diabo. Não tem como discutir isso, né? Mas vamos orar, vamos agradecer a porção. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, dessa manhã, ó Deus, que o Senhor tem esclarecido nossa mente, tem colocado, Senhor Deus, o pensamento de Cristo em nós, e nós cremos a mente de Cristo, e nós caminhamos, ó Pai, pela palavra, não pelo intelecto. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar sempre rendido a Ti, mais certo do Senhor em nossas vidas, e que todo mal, Senhor, seja repreendido. E se algum pensamento intelectual nosso, algo, Senhor, que seja contra a palavra do Senhor, tira de nós, ó Pai. Não deixa nada, Senhor Deus, em nossa mente que seja contrário à Tua palavra. E que possamos caminhar, Senhor, na luz dessa mensagem. É no nome de Jesus Cristo pedimos a Tua bênção, e é para a Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Aproveitamos a volta em pé. Vamos ler a Bíblia. Deuteronômio, nós estamos ouvindo a mensagem
o lugar de adoração provido por Deus. Deuteronômio 16. Vamos ler então os versos. Guarda o mês de Abíbe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abíbe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas